Esgotados os ingressos para o jogo entre Criciúma e Vasco da Gama no próximo sábado. E você vai ver também. Novo estudo alerta sobre as condições do exercício para perda de peso. Brasileiros estão em busca de produtos mais baratos nos supermercados. Nova manobra para agilizar a votação da proposta de emenda constitucional de 41 bilhões de reais para programas sociais é estudada pelo governo. No Sala de Entrevistas dessa semana, vamos falar sobre a profissão dos bombeiros. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. O tempo vai ficar firme essa semana em toda Santa Catarina. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse que o governo estuda uma manobra para agilizar a votação da proposta de emenda constitucional que acrescenta mais de 41 bilhões de reais a programas sociais. A ideia do presidente da Câmara, Arthur Lira, seria anexar a PEC já aprovada pelo Senado a um texto que trata do favorecimento de biocombustíveis, que já está em tramitação e já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Pelo regimento, é possível acrescentar uma proposta que trata do mesmo assunto, que no caso é referente a combustíveis, sem perder o ritmo de votação. Essa proposta, que favorece os biocombustíveis, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e deve ser votada na próxima terça-feira. Um dia antes, os líderes partidários deverão se reunir e decidir se vão aceitar a mudança. A PEC aprovada no Senado institui estado de emergência até o final do ano e também concede benefícios sociais em ano de eleições. Ela foi aprovada ontem pelo Senado. Apesar das críticas ao texto, até a oposição do governo votou a favor da PEC. No primeiro turno, por 72 votos a 1 e em segundo turno, por 67 votos a 1. O único senador que votou contra a PEC foi José Serra. O texto prevê mais de 41 bilhões de reais até o fim do ano para a expansão e aumento do valor do Auxílio Brasil e do Vale Gás de Cozinha e para a criação de auxílios aos caminhoneiros e taxistas. O valor também deve financiar a gratuidade de transporte coletivo para idosos, compensar os estados que concederem créditos tributários para o etanol e reforçar o programa Alimenta Brasil. Esse programa compra alimentos de pequenos produtores e destina para famílias em situação de insegurança alimentar. A inflação fez com que os brasileiros mudassem alguns hábitos na hora de ir ao supermercado. Muitos estão trocando marcas famosas por outras mais em conta. A busca pela qualidade foi trocada pela economia, mas na hora de encher o carrinho é de pensar no bolso. Inflação, juros altos e aumento dos preços de bens e serviços. Fatores que trazem consigo maior endividamento, custo de vida mais elevado e o empobrecimento das famílias. Seu Marco Antônio já não sabe mais como fazer a aposentadoria de um salário mínimo render para pagar as despesas do mês. Eu tenho a ajuda da minha esposa, que vai no mercado, vai no outro, vai na feira, tenta conseguir alguma coisa na feira, porque tá difícil. Dona Rosimeire, a esposa do seu Marco, tenta ajudar como pode, mas também já não sabe mais o que fazer. Ah, moça, tem que ir no mercado ficar vendo os preços em um e em outro. Tá complicado. A coisa está difícil. E se você pensa que a crise atingiu apenas as famílias de baixa renda, se engana. Até aqueles consumidores que tinham uma situação financeira um pouco mais confortável tiveram que mudar os hábitos. E isso é visível dentro do supermercado. Sabe aquele costume de comprar uma marca de produto mais famosa? Pois é, hoje essas marcas estão ficando por mais tempo nas prateleiras. Isso quer dizer que, infelizmente, afetou bastante aqui as vendas com relação a produtos de marcas. Assim, agora o pessoal está procurando mais preço barato. O leite, por exemplo, hoje o leite está R$ 6,99. Então a gente está trabalhando com preços
Não diria competitivo, porque infelizmente com essa alta que a gente está brigando para ter umas marcas similares. Então a gente tem essas diferenças aí que no final o consumidor ainda consegue se sair ainda com um rendimentozinho aí. Quando falamos em economia e comparativo entre marcas e valores, nós temos um exemplo aqui. 2 marcas de feijão carioca, o mais consumido pelos brasileiros. Um custa R$ 11,49 e o outro R$ 7,99. Uma diferença de quase R$ 3,50. E esse valor aqui a gente vai sentir principalmente na hora de chegar ao caixa para pagar a conta final. Porque está tudo muito caro, né? Hoje em dia você tem que ir pelo preço, você não pode nem escolher mais a marca. Aumentou tudo. Já para esta dona de casa, hoje o que deixa o produto mais saboroso não é a marca, e sim o preço. Agora tem que pegar mais barato. Quer dizer, o feijão mais gostoso agora é o mais barato. É isso aí. A intenção de consumo entre os brasileiros cresceu pelo 6º mês seguido. O que chama a atenção é que o otimismo é maior entre as classes que ganham menos. Apesar da inflação e dos juros mais altos, a intenção de consumo das famílias no Brasil alcançou 80,2 pontos em junho, superando os resultados do mês nos 2 anos anteriores. Em junho do ano passado, o otimismo chegou a 67,5 pontos. Na avaliação por renda, as famílias com ganhos acima de 10 salários mínimos costumam ter o maior poder de consumo. Mas o aumento da intenção de consumo das famílias de menor renda foi mais intenso neste ano. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o otimismo dos brasileiros pode ser atribuído às medidas de suporte à renda anunciadas pelo governo e à evolução positiva do mercado de trabalho, que apontou queda no desemprego. Apesar de estar em recuperação, o estudo mostra um mercado ainda pouco aquecido, já que é considerado um resultado positivo somente a partir de 100 pontos. A seguir, sancionada a lei que dificulta golpes em locadoras de veículos no estado. O INSS gastou cerca de 80 milhões de reais de forma indevida para pagar benefícios em 2021, segundo o relatório do Tribunal de Contas da União. Entre os pagamentos questionados estão benefícios acima do teto previdenciário e valores liberados a quem já morreu. O Instituto Nacional do Seguro Social liberou verba a benefícios indevidos no ano passado. Ao todo, foram 80 milhões de reais em pagamentos irregulares, sendo 53 milhões de reais para benefícios com valor acima do teto do regime geral de previdência social, que atualmente é de R$ 7 mil. Segundo a auditoria financeira do TCU, no fundo do regime, foram mais de 8.500 benefícios previdenciários pagos a pessoas que já haviam morrido. O INSS realiza o pagamento mensal de 36 milhões de benefícios previdenciários. Segundo o Tribunal de Contas, 329 milhões de reais foram pagos acima do teto da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 39.200. O Tribunal de Contas da União determinou que o INSS implemente em até 150 dias medidas para impedir a concessão de benefícios previdenciários a pessoas mortas e o pagamento de valores superiores ao teto. O Instituto também vai apurar a responsabilidade dos cartórios que enviarem informações de óbitos fora do prazo legal ou incompletas. Por lei, os cartórios devem informar a relação de óbitos até 24 horas após o seu registro. O setor de bares e restaurantes ainda estão tentando superar a crise causada pela pandemia. Mesmo com a volta das atividades, o aumento dos gastos está dificultando a vida desses empresários. Apesar de voltarem a abrir as portas em 2022, depois do fim das medidas restritivas contra a Covid-19, o setor de bares e restaurantes não tem visto a melhora expressiva como esperava.
A disparada nos preços tem atrapalhado a recuperação de comerciantes que buscam, de todas as formas, encontrar soluções plausíveis para superar a dificuldade. Entre os dias 21 e 28 de junho, 29% dos estabelecimentos da classe do país tiveram prejuízo. Uma parcela de 36% ficaram no equilíbrio, ou seja, não lucraram e nem tiveram prejuízo. E outra parcela de 35% obteve lucro em relação ao mês de maio. A alta dos preços, a queda nas vendas, a redução no número de clientes, dívidas com empréstimos bancários e dívidas com impostos foram outros fatores que dificultaram o desenvolvimento financeiro das empresas no período. Outra preocupação é a forma de passar aos consumidores os preços. No mês de maio, por exemplo, uma grande parcela de bares e restaurantes reajustaram os cardápios em 6%. Valor bem abaixo da média da inflação do setor, que nos últimos meses chegou a 16%. Entre os estabelecimentos envolvidos no levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, quase 70% disseram ter dívidas bancárias. E a maioria também tem linhas regulares de empréstimos com instituições financeiras. O pagamento dos valores em aberto comprometeu, em média, quase 15% do custo mensal dos locais. Situação agravada ainda mais por esse período pós-pandemia. E para economizar, os brasileiros estão fazendo de tudo, inclusive trocando a marca dos produtos tradicionais por similares para motivar na hora de ir ao supermercado. O levantamento foi feito pela Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. A pesquisa faz parte de um estudo mais amplo que também está sendo desenvolvido em países da Europa, como Bélgica, Portugal, Itália e Espanha. No Brasil foram entrevistadas 1.038 pessoas de todas as regiões e 65% dos consumidores disseram que passaram a comprar no supermercado marcas de preços mais baixos por causa da crise. Além disso, 1 em cada 3 pessoas diz ter cortado os alimentos não essenciais. A cada 2 entrevistados, 1 ainda afirmou que está comprando uma quantia menor de peixe ou carne. Outra mudança verificada foi no consumo de energia elétrica. Os resultados mostram que, desde o início do ano, mais de 90% dos entrevistados já mudaram seus hábitos. Desses, 70% contaram ter desligado aparelhos ou passaram a usá-los com frequência menor. Por fim, os transportes foi outro grupo que sofreu impacto. 45% das pessoas ouvidas relatam que estão deixando de usar o carro por conta do combustível. E 28% disseram estar dirigindo de maneira mais econômica. Um novo estudo demonstrou que praticar 300 minutos de exercícios físicos por semana são essenciais e necessários para a perda de peso e melhora da saúde. A pesquisa foi elaborada com homens e mulheres acima do peso. O estudo descobriu que malhar ajuda a emagrecer parcialmente porque auxilia na remodelação dos hormônios que cuidam do apetite. Isso porque, quando começamos a malhar, nosso apetite aumenta e, assim, consumimos mais calorias para recompensar as que gastamos durante o treino. O trabalho sugere que, para que o corpo se adapte à rotina e entenda a queima das calorias, seriam necessários cerca de 300 minutos de exercícios na semana, ou seja, em média, um pouco mais de 40 minutos de exercício por dia, todos os dias. Para validar a pesquisa, os voluntários começaram a se exercitar na frequência sugerida pelos profissionais e queimavam, a cada dia, cerca de 500 calorias, somando 3.000 em 6 dias. Após 12 semanas de avaliações com retiradas de sangue e testes hormonais, foi compreendido que eles haviam perdido peso de forma significativa. Em pouco menos de um mês, os voluntários já haviam perdido 4 quilos de gordura corporal. Dessa maneira, para as pessoas que esperam que praticar atividade física possa auxiliar na perda de peso e níveis de gordura, o estudo sugere que quanto mais as pessoas puderem se movimentar, melhor. A importância da interação entre crianças e animais de estimação está apontada em um novo estudo.
A relação entre crianças e animais de estimação é uma das mais bonitas trocas de amor sincero que podemos notar no dia a dia. Os pets oferecem uma visão realista do mundo animal, além de ser uma relação que influencia o desenvolvimento no início da infância, ajudando em questões de aprendizado em casa e até mesmo na escola. É muito importante que os pais entendam a importância desse relacionamento e ajudem seus filhos a construírem esse afeto pelos bichinhos. Um estudo norte-americano mostrou que mais de 60% das residências do país possuem bebês menores de 12 meses de idade e possuem também um animal de estimação. Já outra pesquisa australiana apontou que houve um aumento de 10% nas famílias com pets na época em que as crianças entram em idade escolar. Aprender que o ponto de vista de alguém pode ser diferente do dela e talvez seja mais fácil aprender com o animal do que propriamente com o ser humano é muito importante, especialmente para as crianças mais jovens, de acordo com a equipe coordenadora de uma das pesquisas. Os pets podem influenciar as habilidades sociais, a saúde física e até o desenvolvimento cognitivo das crianças. Essa amizade também traz benefícios a crianças com autismo e suas famílias, reduzindo o estresse e criando oportunidades para laços fortes de relacionamento a serem formados. Além disso, eles podem ensinar as crianças a conquistarem uma maior concentração e cometerem menos erros em tarefas domésticas, além de exercícios na escola. Em um ambiente social, as crianças que possuem uma boa relação com seu pet conseguiram se relacionar melhor com os colegas da mesma idade e passaram a ter mais desenvoltura. Foi observado que as de 2 a 5 anos de idade e que tinham um cão na família eram mais ativas e passavam menos tempo nas telas de celulares e computadores e, em média, dormiam mais que as crianças que não tinham animais de estimação. E essa semana promete ser de temperaturas um pouco mais altas. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 14 graus, chegando aos 29. Sol com algumas nuvens no período da manhã. Não chove. Quarta-feira, o dia amanhece com 13 graus, chegando aos 27. Dia de muito sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Quinta-feira, o dia amanhece com 15 graus, chegando aos 29. Sol com algumas nuvens no período da manhã. Não há previsão de chuva. Sexta-feira, o dia amanhece com 14 graus, chegando aos 25. Sol com muitas nuvens durante todo o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A seguir, torcida empolgada, já esgotaram os ingressos para Criciúma e Vasco. Foi sancionada em Santa Catarina a lei que determina às empresas locadoras de veículos o dever de informar ao Detran sobre a existência de delitos de apropriação indébita e estelionato que envolvam veículos de sua propriedade. Foi sancionada em Santa Catarina a Lei 18.405 de 2022, aprovada em maio pela Assembleia Legislativa, que tem como objetivo evitar a venda e a transferência de veículos de locadoras que tenham sido alvo de apropriação indébita ou estelionato. Para isso, a norma determina que as locadoras devem informar ao Detran sobre a existência desses delitos que envolvam veículos de sua propriedade. O texto foi publicado no Diário Oficial do Estado e já está em vigor. Com isso, a norma preenche uma lacuna legal, já que o Código Brasileiro de Trânsito não exige comprovação negativa de apropriação indébita ou estelionato para transferência de propriedade no Cadastro Nacional de Veículos. E antes de terminar o período da manhã, as torcidas de Criciúma e Vasco acabaram com os ingressos e prometem dar um show no Majestoso.
A expectativa está a 1000. O Tigre, após vencer no final de semana o Ituano fora de casa por 2-1, agora volta as atenções na Série B do Brasileiro para o jogo diante do Vasco da Gama, neste sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Heriberto Wilson. E se depender da sua torcida, a casa vai estar cheia. Todos os ingressos para a torcida tricolor e adversária já foram vendidos. Os ingressos realmente, torcida visitante já se esgotado, né? A torcida do Criciúma ainda alguns poucos ingressos que restam. A gente pede que o torcedor chegue bem cedo ao estádio, vai ser um sábado 4h30, melhor horário possível aí para esse jogo. Portões abrindo 2 horas antes. A gente pede que o torcedor chegue realmente com bastante antecedência para evitar transtorno na fila, para que ele entre de forma bem tranquila e possa buscar o melhor local para assistir o jogo. Alguns torcedores foram bem cedo para comprar seus ingressos. Vem a família toda, vamos torcer pro Tigre, né? Outros foram buscar os ingressos infantis que o sócio tem direito. Com certeza, ainda mais contra o Clube Vasco, né, que é do Rio de Janeiro, e eu acho que a torcida tem que vir prestigiar o clube. Mas o que importa mesmo é que todos respeitem e tenham segurança. Por isso já foi realizada uma reunião com a Polícia Militar para que tudo fique acertado e que a briga fique só por conta da posse de bola. Tivemos reunião na sexta-feira, tá, com a Polícia Militar, juntamente com o representante da torcida dos Tigres, para organizar. A Polícia Militar vai colocar um efetivo muito superior, diferente dos demais jogos, inclusive com apoio aéreo, né, aqui nas redondezas. Deve fechar aqui as imediações junto com a DTT, que cima também vai praticamente dobrar o número de seguranças e de orientadores para que realmente tudo corra bem, para que o foco seja só o espetáculo, que não aconteça nenhum incidente. Então agora é esperar mesmo a partida. Quem é sócio tem a sua entrada garantida no estádio. Quem não conseguiu ingresso vai deixar para a próxima. Lembrando que o Criciúma ainda joga pela Série B do Campeonato Catarinense nesta quarta-feira, frente ao Nação, também no estádio Heriberto Wilson. Uma profissão de coragem e que encanta muitos, bombeiro militar. E esse é uma das funções, das suas atribuições, que vamos conversar no Sala de Entrevistas de amanhã. No Sala de Entrevistas dessa semana, vamos falar sobre uma profissão que encanta e chama atenção pelos riscos e pelo heroísmo: bombeiro militar. O Major Renan Fernandes, da Companhia de Sara, fala sobre os desafios e também algumas curiosidades da profissão. Toda a ação, né? Não tem uma criança que quando era pequena, né, não viu o caminhão do bombeiro falar e muitas vezes disse, né, gostaria de me tornar bombeiro e tal. Por conta do caminhão, por conta da atividade, acaba chamando a atenção, né? Seja muitas vezes daquela questão de filme, assistindo, ir lá, entrar, fazer um combate a incêndio, fazer uma atividade, né? E hoje a corporação em si, a gente trabalha muito mais focado, por exemplo, na prevenção do que propriamente do atendimento, né? Claro que hoje ainda é uma atividade que a gente desempenha, né, com maestria, mas o Corpo de Bombeiros procura sempre estar atuando na parte da prevenção, né? Entre tantos atos heróicos está sem dúvida a atuação dos bombeiros na época de veraneio. Os salvamentos são sempre realizados em um número expressivo. Hoje os maiores números de afogamentos estão nos locais onde não tem o serviço de salvamento aquático, né? Então, um afogamento ele pode acontecer numa lagoa, num lago, numa piscina, num balde, num vaso sanitário, principalmente envolvendo crianças, né? E a nossa preocupação, a preocupação da corporação é com relação à parte do afogamento, né? Nós estamos no Balneário Rincão, na nossa região, né? Todo o batalhão que vai desde o Balneário Torneiro até lá no extremo sul, né? Em Passo de Torres, lá no Rio Mampituba, nesse intervalo, né? de espaço aí de praias. Nós estamos no 7º ano sem mortes por afogamento nas áreas guarnecidas, ou seja, nas áreas que nós temos o serviço ativo, né, de salvamento aquático. E o grande segredo, né, desse sucesso é o trabalho incessante, é o trabalho árduo dos nossos guarda-vidas civis, dos nossos guarda-vidas militares. Só na última temporada foram mais de 1 milhão de prevenções, que é aquele apito, aquela orientação, aquela retirada de uma pessoa de uma zona, de um local de risco, ou mesmo a sinalização, aquela bandeira vermelha que indica o local perigoso, né, na qual a pessoa olha ali, opa, eu vou mais para o lado para poder me livrar, né, de um possível afogamento.
Então, as áreas guarnecidas, claro, sempre tem alguém orientando. O problema está naquela correnteza inesperada, num lugar mais reservado, ou então nas próprias lagoas e piscinas, né, Major? Que o pessoal abusa, né? E aí outro fator bem preponderante com relação aos afogamentos, analisando estatisticamente, né, grande parte deles está envolvido com a ingestão de bebidas alcoólicas, né? Então o pessoal ainda, né, não conseguiu ainda assimilar, né, essa situação de que bebida e a parte da água em si, elas não combinam. Então muitos princípios de afogamento também, na qual o Corpo de Bombeiros acaba tendo a necessidade de fazer um resgate. Verifica-se, né, que grande parte dessas pessoas acabaram, né, anteriormente ingerindo bebida alcoólica ou mesmo se alimentando pouco tempo antes de entrar. Então, a orientação do Corpo de Bombeiros é, principalmente, né, para que evite, né, entrar na água depois de beber, depois de, né, tomar bebidas alcoólicas ou mesmo esperar um intervalo de 1 hora depois de se alimentar. Com isso, a gente adota algumas prevenções, né, que pode estar salvando a vida das pessoas. O Major também destaca os cursos de salvamento e outras ações no Sala de Entrevistas nesta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook, e também acompanha vídeos, informações e a nossa programação no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Para vocês, uma boa noite de segunda, até amanhã.